boa noite. Estamos entrando aqui em mais uma live. Convidando a Michelle. Acho que ela recebeu já o convite. Opa! Oi. Aqui! Olha a gente novamente. Boa Tudo bem? noite. Tudo, e você? Tô bem. Você tá de ladinho? Deixa eu arrumar aqui. Tô de ladinho também agora? Isso. Ficou bom? Ficou ok. Deixa eu arrumar. Travou um pouquinho. Amiga, tá me vendo? Estou sim. Ah, tá me ouvindo bem também? Estou. Vocês que já entraram na live, estão ouvindo bem? Dê um feedback aqui pra gente. Isso. Tudo certo? Tudo ok. Estão ouvindo sim. Ai, que maravilha. Olha, Hoje o bebê acho que vai deixar eu. Ouvindo sim. Então a gente, essa semana, novamente, estamos aqui para falar um pouco do tema do mês de abril. Um tema muito importante, não só para a gente, mas para a sociedade como um todo, né? A gente comemora o Dia Mundial do Autismo. Michelle, conta um pouco pra gente, qual que é a tua experiência, como é que é o contato? Estamos vestindo a nossa camiseta, né? Olha só que legal. Autismo, acolhemos autismo, apoiamos e live psico Juími, né? Muito bacana, achei que ficou. E lembrando, né? Se caso alguém quiser, podemos fazer uma encomenda aí, né? Para usar essa camiseta com a gente. Isso mesmo. É a camiseta personalizada. Ai, ficou show de bola essa camiseta aí. Eu amei também. Então, Ju, respondendo a sua pergunta, né? Que você me perguntou as minhas experiências. Eu tive meu primeiro autista. Ele tinha exatamente próximos uns 3 anos, né, de idade. E quando me deparei assim, era bem elevado, né? O autismo dele. E aí, a gente ali, né, com poucas bagagens, inclusive, né, porque o autismo começou a ser muito bem reconhecido de uns anos para cá, né, então, e ali eu vi o quanto é importante a gente se aprofundar nisso e acolher, apoiar os pais que têm esses filhos. E foi uma experiência, assim, muito bacana, muito legal, e quando eu fui atendendo ele, cada consulta, eu fui me apaixonando cada vez mais. Inclusive, eu até fiz uma pós-graduação, né, sobre o autismo e sou extremamente apaixonada nessa área por essas crianças. Eles são uma luz na vida da gente, sim. E você teve alguma experiência? Sim, a gente até estava conversando essa semana, resgatando as lembranças do nosso tempo de clínica, quando a gente trabalhou junto. Então eu também tive experiência com uma criança de 10 anos, maior que eu, inclusive. Foi uma experiência bem intensa, também não tinha tanta bagagem, porque a gente tem a teoria e aí a gente vai juntando ali com a prática, né? Então, a partir desse encontro também fui me desenvolvendo um pouco mais. Depois tive contato mais com adultos na clínica hoje. Então, tem essa bagagem também. E o quanto é rico, né? Fazer esse link com a prática, a teoria. Ótimo. Então você tem mais experiência com adulto hoje? Hoje eu estou tendo mais com adulto. Já tive com criança. Né, aparece para mim uma demanda muito grande com crianças, né? Crianças já de 2 anos, de 1 ano e pouco, inclusive, eu já atendi. Né? Então, assim, para fechar o diagnóstico, enfim, a gente vai falar muito, né? Um conjunto de apoio que precisa ter, mas o meu atual, assim, são as crianças.
Que bom, a gente faz essa troca, inclusive na própria profissão, né? Às vezes a gente faz até encaminhamentos entre os profissionais, a gente já fez muito, né, Michele? Algo bem importante também. Então é isso, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Juliana, sou psicóloga, neuropsicóloga. Então a ideia de trazer de novo uma live é poder esclarecer, trazer a troca, o conhecimento, a nossa experiência, como a gente começou de fato contando um pouco aqui para vocês. Então conta um pouquinho, Michele, sobre você. Eu sou psicóloga, né, formada desde 2013 lá na Universidade de Tuiuti do Paraná. E sou psicopedagoga, também fiz uma pós-graduação em psicologia do esporte, do autismo, e a minha abordagem é a TCC, no qual uma das áreas para acolher o autismo é nessa abordagem. Então, falando de autismo, como é que é o autismo? Como é que a gente, quando a gente fala de autismo, qual que é essa questão do neurodesenvolvimento? Conta um pouquinho, Michele, pra gente. Vamos falar um pouquinho antes do azul, do porquê do azul? Né? Verdade. Vamos explicar um pouquinho do porquê do azul, né? Porque o autismo tem essa cor, inclusive, né? Está aqui na nossa camiseta. Né? Então, o azul por conta que engloba muito mais os meninos do que as meninas, né? A maioria que a gente se depara, eu no consultório, me deparo muito com meninos. Existem meninas, mas a quantidade é bem menos. Então, do azul, né, do abril azul do autismo, é por conta de ser mais no sexo masculino do que no feminino, né? Tem alguma coisa a mais para acrescentar aí, Juliana? Sim, alguns estudos já mostram quais que são essas diferenças cerebrais, né? Então, é a base do gânglio, então, em alguns neurotransmissores, no hipotálamo, no córtex pré-frontal. Então, tem algumas diferenças que trazem essa característica de menino para menina também. A questão do próprio comportamento. A tendência da menina é uma rigidez, uma inflexibilidade. No menino, tem uma tendência a uma agressividade também. Então, alguns estudos apontam essas diferenças que também vêm aparecendo. Isso mesmo. E daí, referente, né, ao transtorno do espectro autista, né, o que é isso, né? O TEA, o famoso, que muita gente não sabe diretamente dizer, mas por que o espectro, né? Porque são características diferentes, porque cada criança é diferente uma da outra. Não quer dizer que aquele autista tem os mesmos comportamentos dos outros autistas. Não, são variáveis, são diferentes um do outro, né? E como que a gente vai falar assim, mas o autista se dá como? Por que temos esse diagnóstico? Né? Da onde que surgiu isso? Né? É da gravidez? Ou é depois que nasce? O que ocorre, né? Então, assim, é uma bagagem muito grande que até então não tem uma causa específica para explicar o que realmente dá o autismo. Mas tem hipóteses que levam, né, para isso. Isso. O próprio neurodesenvolvimento. Quando a gente fala do neurodesenvolvimento, a gente está falando dos primeiros momentos de vida. E é muito relativo isso. A gente fala desde a fecundação até 2, 3 anos de idade. Então, que é onde o sistema nervoso central está se desenvolvendo. A própria poda neural, que quem tem contato com autismo também ouve bastante sobre a poda neuronal. O que é? O nosso cérebro, eu costumo falar que ele é tão inteligente a ponto de fazer essa poda neural, ele acaba descartando os neurônios que não são bons, digamos assim. E no TEA, o que acontece? Acontece uma poda irregular, onde ele descarta os neurônios que são bons, né? A questão do social, a questão da comunicação. E acontece em 2 momentos. A gente fala a grande poda neural, porque a poda neural acontece ao longo da vida. Aqui na live, para a gente aprender, a gente também faz poda neural, que é quando a gente esquece. A gente não consegue lembrar tudo a todo momento. Então, essa poda, ela acontece ao longo da vida. É uma questão já geneticamente programada. Eu costumo falar também, eu ouvi em uma aula,
que é como se fosse podar a árvore, né? Que você poda para fortalecer. E é justamente o que acontece com o nosso cérebro, né? E aí no TEA acontece essa poda irregular que influencia. Eu postei em alguns meses atrás, algumas semanas, sobre o neurônio espelho, né? Então, o quanto também tem essa alteração. O que é o neurônio espelho? Então, é a capacidade de imitar. O nosso cérebro tem essa capacidade de simular, mesmo não repercutindo aquele comportamento. Então, dentro do TEA tem essa alteração no neurônio espelho, né, que reflete em todo o desenvolvimento da criança. Então, por isso que a gente fala do transtorno do neurodesenvolvimento, porque ele acontece lá desde esses primeiros momentos da vida, né? E aí, por isso que aparece com 2, 3 anos ali, com mais ênfase, que é quando, por exemplo, a gente fala inclusive da teoria da mente, né, que ali também apresenta um prejuízo. O que é a teoria da mente? É quando a criança ela consegue interpretar que as pessoas são diferentes. Então ela consegue ver, olha, que ela está cansada, justamente por essa expressão, essa leitura que ela faz. Então mais para frente a gente conta um pouquinho quais são esses sinais e sintomas do autismo que tem essa influência, inclusive, né? Sim, Ju, hoje, no caso, eu sendo mãe, né, a gente gerar um filho, existe muitos medos, né, medo do o que pode acontecer em cada ecografia, né, se está se desenvolvendo bem, se está apresentando alguma síndrome, né, então eu lembro que cada ecografia que eu ia apreensiva com medo de, né, algo diferente ali. Por quê? Porque muitas pessoas lá, antigamente, falavam que era relacionado a vacinas, né, que pode desencadear o autismo, pode ser uma infecção da mãe durante a gestação, né, pode ser o uso de medicações da mãe, então assim, muitas hipóteses leva. E a gente que, no caso eu recentemente, né, que eu fui mãe, como é difícil essa parte, né, então assim, o medo do que você vai comer, do que você vai tomar, de você ficar doente, de você pegar uma infecção, né? E se tá tudo bem com o bebê. Porque o autismo, ele não vai aparecer ali na ecografia. Ai, seu filho tem a síndrome do autismo. Não existe isso. O autismo é depois que nasce que você vai observando os comportamentos, que ele vai apresentando para você. Só que o olhar desses pais é fundamental para isso, né? Isso. Pode falar. Você falando, né? Esse olhar, a gente ouve muito, tem uma frase muito de senso comum em várias redes, né, de que cada criança tem o seu tempo. E nós, profissionais da saúde, batemos muito na tecla. É importante considerar a individualidade, mas também olhar, a gente fala numa comparação e acompanhar esse desenvolvimento. Porque aí sim, a gente tem alguns marcos, né? Cada criança tem o seu tempo, um marco ali que são sinais para a gente observar se está atrasado na fala. Então tem algumas pontuações importantes, porque quanto antes eu vejo esses sinais, a gente fala de buscar ajuda de uma forma precoce. Você fazendo o tratamento de uma forma precoce, você tem ganhos nesse desenvolvimento da criança, né? Uhum. E conforme as fases, os meses que a criança vai se desenvolvendo, você tem que observar bem. Porque o que acontece? Vamos lá. A primeira coisa que qualquer profissional, que você que está aí investigando a questão do seu filho, os profissionais vão perguntar se o teu filho manteve contato nos olhos durante a amamentação. Né? A gente está falando lá de trás. Então, a gente já falou do período da gestação, né? Que interfere, sim, em algumas questões, o medo, a insegurança, a culpa que a mãe tem, né, de que caso aconteça alguma coisa, de ter uma síndrome ali no seu filho, e após, né, o nascimento dessa criança, como é importante o filho manter o contato nos olhos durante a amamentação. Tem os movimentos, né, se a criança ela passa muito tempo brincando com as suas próprias mãos, ela olha para a mão e ela vai brincando, e ela não consegue interagir com mais nada ao seu redor. Ela fica ali, ó, horas brincando com a sua mão, batendo palminha, olhando, fazendo movimentos. A criança, ela demora mais para rolar de um lado para o outro, né? Ela mantém sempre numa posição só, aquela dificuldade de virar, né? Então, como é importante os pais estar atentos a todos esses sinais, tá?
Isso, A a criança própria linguagem, e né, também. isso, Eu ouço muito, no atendimento das crianças, por exemplo, isso, esses primeiros sinais ali da linguagem expressiva, a forma que a criança se desenvolveu. Então, principalmente na avaliação neuropsicológica, a gente investiga muito essa questão do neurodesenvolvimento, né? Às vezes a ficha fica um pouco extensa, mas são detalhes importantes para considerar, né? Com certeza. É por isso que eu digo assim, todo mundo fala assim, mas o diagnóstico fechou depois de 2 anos, 3 anos de idade. Mas a criança, ela apresenta, sim, traços desde pequenininho. Então lá, por exemplo, o Aron, ele vai fazer 6 meses agora. Então lá com 4 meses, você já consegue perceber, porque o Aron já começou a rolar. O Aron já começou a bater palminha, o Aron começou a se comunicar, manter o contato. Então, nessa fase, você já consegue fazer essa observação nas crianças. Né, disso que eu estou falando para você, de ficar brincando horas com a mão, de não rolar, de não manter o contato visual, de você não chamar o nome e a criança não responder, né? Que você chama pelo nome e a criança faz de conta que nem está ouvindo, que não sabe, que não fica olhando direcionada onde o pai e a mãe estão apontando. Então, isso são os primeiros sinais que vocês precisam estar atentos. Tá? E aí, ao decorrer, a criança desenvolvendo, aí vai aparecendo mais características diferentes aí. Que é onde daí muitos pais recorrem a profissionais para fechar o diagnóstico. E não pense que é fácil de fechar, né? Leva muito tempo. A gente tem que colher muitas informações, né? Tem que ter muitos conteúdos ali para estar fechando esse diagnóstico. Isso, e até me perguntam, como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele não tem um exame específico. Ele é feito de uma forma multiprofissional. Então, ele é feito de uma forma clínica, onde você faz uma investigação do histórico, você faz um checklist dos critérios, e aí sim você, com outros profissionais, inclusive, você fecha esse diagnóstico. Eu falo a própria avaliação, às vezes, neuropsicológica, por ser essa bateria de instrumentos que a gente investiga o funcionamento cognitivo, né, que vai a inteligência, a memória, a atenção, ela contribui para auxiliar nesse diagnóstico, né? Não só nesse, mas em outros, porque ela apresenta dados de forma quantitativa. Então, é toda uma análise clínica, uma análise dos números que aparecem ali na testagem e mais a conversa com outros profissionais. Então, eu deixei aqui separado para mostrar para vocês, a gente fala que a gente usa a nossa Bíblia, né? A gente usa esse manual, porque o diagnóstico, ele precisa ter ali todo um critério, não é um sintoma que vai definir, né, o diagnóstico. Então, a gente usa esse manual, ele é atualizado, ele foi agora atualizado para o DSM-5-TR. Então, os psiquiatras norte-americanos, eles se reúnem de acordo com a prática e vão fazendo essa atualização, né? Então, a gente tem também o CID, que é realizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, são esses dois manuais aí que respaldam o diagnóstico, tanto do médico, o CID, que é do médico, e a gente usa o DSM. Né? Então, por isso que a gente fala de esse diagnóstico ser clínico. Tem um médico, inclusive, que pontua. Às vezes é solicitado outros exames, por exemplo, eletroencefalograma. Quando que isso é solicitado? Quando tem suspeita de crises de epilepsia ou transtorno do sono. Então, ressonância magnética. Quando que é solicitada? Quando tem uma suspeita de uma lesão no tecido cerebral. Né? Então, tem várias outras pontuações que ele faz de que quando que é solicitado algo a mais, né? Exame auditivo. Quando que é solicitado? Quando tem alguma suspeita de que possa ter alguma questão ali auditiva. Na avaliação neuropsicológica, a gente sempre pontua de oftalmologista, do exame auditivo, por quê? Até para saber quando que levou, se já levou, porque às vezes aparece ali uma alteração e você vai avaliar, não era do funcionamento ali, propriamente dito, era algo relacionado à visão, algo relacionado à audição, né? Então, os médicos fazem essa análise. Então, é importante pontuar como é que é feita essa questão do diagnóstico, né? Que sempre tem perguntas sobre isso. E é uma investigação com uma rede de apoio de fono,
né? Tem que ter sempre contato com a escola, porque a gente também precisa ver essa criança, como é os comportamentos dela dentro de uma sala de aula, seu relacionamento social, né? As regras, porque o autista, ele tem dificuldade de seguir comandos, regras, né? Ele vive naquele mundo deles. Então, assim, na escola existe muita agressividade do autista e muitos professores não sabem como lidar com tudo isso. Eu me deparo no consultório, muitos pais, e eu mantenho contato com a escola, porque eu gosto de saber como o meu paciente está na escola, interagindo com os alunos, as atividades, eu gosto de ter, né, todo aquele contato da evolução deles. Então, assim, eles são fechadinhos, eles não são de se comunicar muito, né? Então, eles fazem os desenhos dele, mas eles não mantêm um foco por muito tempo. Eles gostam de ficar brincando particularmente. Então, assim, manter, então, o apoio com os pais, com a escola, com o fono, psicopedagogo, TO, né? Então, isso é fundamental para a gente fechar o diagnóstico, né? Então, não é simplesmente a mãe acha, leva num clínico, no médico ali, leva na escola e fala, não, meu filho acho que tem, pronto, fechamos. Não, não é bem assim. E eu já me deparei muito com os pais chegando, não, ele tem um diagnóstico de autista, mas cadê? Cadê os laudos? Né? Cadê o tratamento que foi feito com essa criança? Né? Então, a gente tem que fazer toda uma investigação. Não é tão simples assim. Isso, e a gente fala muito de qual que é o prejuízo, né? É por isso que a Michelle, inclusive, pontuou sobre ser persistente esse comportamento e se estender para outros ambientes. Então, ele não é assim somente em casa. Isso. Essa vem a investigação. E qual que é o prejuízo? Onde que está o prejuízo? Uhum. E o prejuízo ocorre em várias demandas naquele momento, né? Então, por exemplo, assim, no consultório, eu vou dizer as minhas experiências, tá? Então, eu tô aqui compartilhando com vocês as experiências que eu tive no consultório. Os pais chegar, né, falando para mim, eu acho que ele tem autismo, eu acho, mas o pai não quer que tenha, a gente não aceita que tenha, porque eu acho que não é nada. Então, tem aquela dificuldade da aceitação dos pais para o tratamento do filho. Daí o que? Vamos lá. A gente vai direcionar para o TO, para uma fono, e os pais não vão dar continuidade porque eles não aceitam que o filho tenha alguma coisa. Eles têm medo desse diagnóstico. Eles têm medo de se aprofundar nisso. E aí acaba prejudicando quem? A criança. E aí a criança sempre vai apresentar prejuízo na escola, em casa, porque ela não está fazendo um tratamento coerente. Não é só a psicologia ali dentro do consultório que vai ajudar, como a gente está falando. É uma rede de apoio que precisa disso. Tá? Muitos pais acham que levando no psicólogo já está bom o suficiente. Não é bem assim, não é. A gente precisa ter toda aquela rede para fazer um trabalho completo, para ter uma evolução e principalmente os pais estar com aceitação disso tudo e estar participando. Porque eu trabalho com isso. Os pais também vão para dentro do consultório, participam de jogos e atividades comigo, para eles interagir com o filho, para eles observar como que o filho reage. Porque às vezes eu faço uma pergunta e nem sempre os pais conseguem responder. Sabe que eu não sei? Nunca observei. Então aí, naquele momento, numa outra situação, trago o pai junto na consulta e falo, pai, lembra o que você me falou lá na primeira consulta? Olha aqui, ó. Olha o movimento, olha o comportamento, olha a atitude dele. E os pais acabam pecando muito, né? E muitos que têm o diagnóstico do filho, eles têm vergonha de admitir, de falar, de assumir, né? E eles acabam tomando a frente da situação. Por exemplo, muitas pessoas acabam se deparando ali com a criança e perguntando, oi, como que é teu nome, quantos anos você tem? Tentando interagir com aquela criança autista, sabendo que sabe que a criança é autista. E os pais acabam respondendo pela criança, não deixando a criança tomar frente. Aí o prejuízo. Então, eu preciso na terapia mostrar isso, né? Então, quantas vezes eu fazer uma pergunta para a criança, tá junto, os pais tomarem a frente e a criança não conseguir interagir comigo. Por isso que a criança chora, por isso que daí a criança não segue uma demanda, porque os pais tomam a frente disso. Então, é importante manter ali todo um
uma estratégia desses pais, deixar aquela criança ter autonomia para poder responder. Uma técnica bem legal, eu sou bastante das técnicas, tá? Que é importante quando a gente faz uma pergunta para essa criança autista, qual é o seu nome, qual é a sua idade, a criança ela nem sempre interage, né? Porque às vezes ela não é da comunicação, ela é não verbal, aquela criança. Aí o que a gente pode criar estratégia? Uma pulseirinha com o nome e a idade da criança. Aí você pergunta, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? A criança ela vai mostrar. É não verbal, mas ela tá verbalizando com você porque ela tá mostrando ali, ó, na pulseirinha dela. Porque se ela não conseguir, o pai vai falar assim, é fulano tem tantos anos. E não vai deixar a criança interagir. A criança fala. Por isso que a criança acaba muitas vezes não verbalizando. Isso, e a gente fala muito, né, da ecolalia. E quais que são os tipos de ecolalia? Que é essa repetição da frase, da palavra que a criança faz. Por exemplo, como você vai? A criança repete. Como você vai? E não essa é a ecolalia. Isso, essa é a ecolalia imediata que a gente fala. Existe a ecolalia tardia, que é quando a criança está brincando e aí ela solta uma frase, alguma coisa que ela viu num desenho, que ela assistiu em um filme. A gente fala também da ecolalia social. Não só no autismo, porque tem alguns outros transtornos que também podem ter ecolalia, né? Então, a ecolalia social a gente acaba fazendo, que é quando a gente canta lá no banheiro, a gente repete a música que a gente aprendeu. Então, existe ali essa característica no autista também, que é importante pontuar, né? Que você acaba trazendo por que não faz essa comunicação de compreensão, na verdade. Né? Existe essa alteração no polo da recepção, né? Então, não só de se emitir, mas de compreender muitas vezes, né? E a comunicação dessa criança autista, ela se comunica sim através dos comportamentos, através dos brinquedos, de desenhos. Então, assim, no consultório aparece a criança, ela não vai seguir a regra que eu vou pôr para ela. Não adianta eu saber que eu tenho um autista, eu vou atender aquele autista e eu vou planejar aquela sessão porque não vai dar certo. Eu preciso que ela traga as informações para mim me aprofundar, para mim poder trabalhar com essa criança para o desenvolvimento dela. Então, no consultório cheio de brinquedo, o brinquedo que a criança trouxer para interagir é aquilo que eu vou começar com ela o tratamento ali, né? Então, muitas vezes, eles adoram pegar o celular e ficar. E eles repetem muitas vezes o que eles escutam dos pais, né? Então, eu já me deparei com um pacientinho, alô, pizza. Só falava isso, né? Então, o que ele quer dizer? Que na casa dele, os pais provavelmente pedem muita pizza e ele ali falando, copiando, né? Mas aquela dificuldade dele manter a comunicação coerente, falando a frase completa, simplesmente só palavras. Alô, pizza. E tchau. Né? No caso, assim. Então, ela tá se comunicando com você e naquele momento você precisa interagir com ela. Entrar na brincadeira com ela e ali você vai desenvolvendo, aí você vai criando outras coisas, vai fazendo pergunta, qual sabor você quer, e vai interagindo, vai detalhando, que aí a criança vai começar a se soltar. E aí você vai vendo que tá dando certo esse tratamento. Isso, a gente fala desse interesse restrito, né, e repetitivo. Que é diferente de algo, eu gosto de determinada situação, de determinado objeto. A gente também acaba entrando nesse universo. Por exemplo, eu gosto só de dinossauros. Então, a gente também amplia a aprendizagem nesse contexto. Então, é através do dinossauro que a gente vai ali trabalhando outros contextos. Né? O dinossauro no banho, o dinossauro na escola... Isso mesmo. E uma característica bastante assim dos autistas é a forma de brincar, né? Como é que ele brinca com os brinquedos? E o autista ele tem uma forma diferente de brincar. Um exemplo super é o carrinho, né? Que eles brincam. Então assim, o carrinho, o que acontece? Brincar assim, né? Vou brincar com o carrinho botando as rodinhas.
Normalmente, o autista vai fazer o quê? Pegar a rodinha e ficar girando. E ele fica lá, horas girando aquela rodinha, olhando, analisando, né? E ele não vai brincar de forma coerente. Ele pode brincar, mas a princípio vai acontecer dele ficar observando aquela rodinha. Isso. Ele não entra no simbólico. Acho que é normal isso, para muitos pais. Isso. Não, ele brinca de carrinho. Mas se você sabe o que é brincar de carrinho, qual é a forma que ele brinca? Né? Então é importante a gente fazer isso. Eu já fiz pergunta que os pais já falaram assim, não, ele brinca de carrinho, mas que forma que ele brinca? Ah, fica rodando a rodinha. Ah, então ele não tá brincando com o carrinho, de pegar, apostar corrida, né? De estar passando ali pelo chão, de criar uma estratégia para ele de caminho, enfim. Ele tem essa dificuldade. E não só com o carrinho, com outras coisas também. E entra numa repetição também, né? Isso. Quando você fala, fica ali na roda, ele fica por um bom tempo só na roda. Ele não explora a função do carrinho, ele não explora outras possibilidades ali. Tem também de empilhar, de fazer fileira. Isso. Da mesma forma que se você chegar para mostrar para ele, no caso, o carrinho, olha, vamos brincar dessa forma, ele vai virar as costas para você. Ele não quer brincar da forma, ele não aceita. Então, ele não vai interagir com você, ele prefere brincar sozinho, no cantinho dele e daquela maneira. Né? Então, ele tem essa dificuldade também na interação social ali, né? Por isso que a gente fala na escola a importância da gente manter ali o contato para saber como que está sendo essa comunicação dessa criança com outras crianças. Né? Então, é isso mesmo. Pode falar? No adulto, a gente fala como que aparece, né? A gente fala do prejuízo. Por exemplo, essa questão do hiperfoco. Então, vamos pensar lá num adulto que ele trabalha. Então, o hiperfoco não é algo que, eu gosto só desse momento e eu consigo fazer outras coisas. Não, ele fica naquilo, é como se fosse aquela obsessão, aquele toque. Ele não consegue sair. É doloroso para ele sair, fazer outra coisa, né? Então acaba sim prejudicando o dia a dia. E então por isso que a gente fala para ele sofre muito mais. Isso, e é uma dor mesmo. Eu ouvi de muitos adultos, a gente sente dor de ter que sair dali, né, e fazer outra coisa, porque a gente precisa solucionar. Então gera um estresse, é uma sobrecarga que acaba acontecendo também. Então, por isso que a gente fala de como olha para esse hiperfoco, né? De qual que é o prejuízo que tem ali na vida desse indivíduo. E sair da rotina para eles é difícil, né? Eles não aceitam, porque eles gostam de manter aquele ritual. E com o adulto, é muito mais difícil para ele, porque é um esforço, um desgaste emocional muito grande, porque ele tenta, e ele fica frustrado muitas vezes. E com a criança, acaba sendo um pouquinho mais fácil de você lidar, porque a gente cria estratégias, né? Eu vou trazer um exemplo aqui do que eu peguei para mostrar, né, como que a gente faz para criar uma rotina com as crianças, né? Então, de que forma? A gente cria um quadro, né, de rotina, que é dessa forma que eles vão conseguir entender, sempre colocando imagens e a escrita. Muitas vezes eu também gosto de trabalhar com números. Então, lá no número 1, o que você tem que fazer? Depois no número 2, número 3. Então, daí a criança, ela vai conseguir manter aquela rotina, sem grito, sem estresse, né? E vai conseguir seguir junto com o que precisa no dia a dia, o necessário. Então, ele pode ser dessa maneira aqui, também lembrando que pode ser com números, ou pode ser assim também, escrito e com desenho do lado. Por isso que eu digo que é importante a gente sempre colocar imagem para a criança identificar, né? E o autista, ele gosta muito de letras, né? Então, eles são extremamente inteligentes. Pode ver que eles falam inglês, eles têm uma facilidade com o inglês incrível. Então, as letrinhas, os jogos, sempre vai estar envolvido letras, números. Então, é importante colocar letras, números, palavrinhas com as imagens para eles compreenderem melhor. Então, a gente tem duas maneiras de criar essa rotina com essas crianças. Com o adulto, eles têm uma agenda, né? Como que você trabalha aí, Ju? Que você tem experiências a mais com adultos, com adolescentes? Como que você
Quais as estratégias? Claro que cada paciente é uma estratégia diferente. Eu, do adulto, principalmente, né? Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Então, por isso que a agenda é uma alternativa. Tem outras formas que a gente pode atribuir o próprio celular, o uso da tecnologia, como lembrete. Então, a gente acaba, assim, usando outros recursos, né? Por isso que a gente fala de ser esse apoio que acaba acontecendo. Então, quando a gente fala, inclusive, dos critérios ali, o que são os critérios para o autismo? Por exemplo, a gente pontua do critério A, que é esse prejuízo, é o que a gente está pontuando aqui, essa questão da interação social e da comunicação. Então, aí nesse critério temos ali 4 itens importantes: a questão da reciprocidade, a questão do contato verbal e não verbal, né? Tudo que a Michele pontuou, estou incluindo ali de uma forma mais estruturada, né? Então, a gente fala também do próprio padrão repetitivo, do próprio padrão restrito. Então, temos outros critérios, né? O C, o D, que faz parte ali de fechar um diagnóstico. Mas essa estratégia da agenda, do celular, às vezes de incluir estímulo visual, né? Então, a gente precisa olhar, por exemplo, para hiporreatividade ou a hiperreatividade. Por exemplo, se é a hiporreatividade, ele tem uma sensibilidade, ele não tem a sensibilidade, por exemplo, da dor, da temperatura. A hiperreatividade, ele já tem uma hipersensibilidade. Então, eu ouvi de adulto, por exemplo, olha, para atender ele, eu tinha que mexer na luz, né? Tinha que mudar um pouco o cenário. Então, você mostrou as figuras, né? O próprio estímulo ali das cores, muitas vezes. E aí não, essa cor me dói, né? Essa cor tem muito estímulo. Não consigo com essa cor. Né? Então, também precisava fazer essa adaptação ali. Não sei se você teve... Já assim no consultório, como a minha sala, que agora eu não tenho mais sala, né? Agora eu tô mais no online. Mas quando eu tinha a minha sala infantil, a minha sala era com muitos brinquedos, então tinha muito estímulo. Então, quando chegava uma criança autista, ela não sabia o que fazer. Ela queria pegar tudo ao mesmo tempo. E o que acontece com essas crianças? Eles pegam os brinquedos e não guardam no lugar. E simplesmente eles vão pegando, olham, brincam, não ficam por muito tempo, né? Aquele foco para brincar, eles já querem outro brinquedo e ali começa. E muitas vezes, quando eu observei com aquela criança, que ocorria, por exemplo, dele ter chamado muita atenção em uma bola. Nas outras consultas, eu pegava a bola e eu tirava do cenário. Para aquela criança não ficar só na questão da bola, porque eu preciso que ela trabalhe outras coisas. A função da bola, né? Então, a bola, para mim, no caso, a criança gosta. A gente vai utilizar quando for necessário. Mas quando não é necessário, a gente vai trazer outras coisas. Então, já aconteceu, sim, de eu tirar todos os brinquedos, de eu deixar só coisas que eu queria para ver como que interagir. Já pedi para a criança trazer um brinquedo, porque a criança, ela tem aquilo de ficar só com o brinquedo, né? Dela querer, aonde ela vai, ela levar. E muitas vezes o autista, ele quer mostrar para mim, ele quer dar para mim, mas muitas vezes ele não aceita. É meu. Né? Eles ficam com aquilo, mas é muito bacana de ter assim, e ver esse processo de mudança que a gente faz e como muda o jeito deles, o comportamento dele em frente a essas demandas. Você até postou ali, não é, que eu achei bem interessante no seu Instagram, sobre o André, da turma da Mônica. Isso. Eu até tinha aqui, ó, impresso ele para falar dele também, porque eu achei bem interessante aquele vídeo que você postou realmente, que eu fui saber depois que eu fui me aprofundar sobre isso, mas o André, gente, da turma da Mônica, ele é autista. Ele é autista. E ali mesmo a Mônica, o Cebolinha, eles tentam interagir o tempo todo, uns compreendem, outros não, né? Então é bem bacana de ver. E já me deparei no consultório com uma criança com o ursinho do André. E ele era autista. Então era um bichinho que ele tinha de pelúcia, que ele não largava por nada. Né? E a mãe, ela gostava
que ele andasse com isso para mostrar, né, que tipo assim, meu filho é autista. O André tá simbolizando que ele é autista. Eu não preciso falar, mas ele tá andando com o boneco. Então, se você assiste, você vai entender que o André é autista, então meu filho é autista. Isso, porque, né, a gente não tem, até a gente ouve muito, mas você é autista? Você não tem cara de autista. No consultório, algumas pessoas já comprovaram isso, porque é justamente, por isso que hoje, inclusive a informação, a gente tem alguns programas, o próprio Detran emite, né, a carteira de identificação, a gente percebe que existe até um cordão que tem as características, o símbolo do autismo, porque é para facilitar. Isso, exatamente. Para facilitar essa identificação. Por quê? Às vezes acontece um momento de crise, né? Já aconteceu de eu ouvir relatos de outras profissionais de atender no consultório aquela pessoa que foi agredida. E ela estava tendo uma crise e a sociedade acaba não tendo essa leitura, esse conhecimento e acabou ali agredindo, né? Então, por isso que existe esse programa, justamente para trazer a informação, né? Porque a gente fala de acessibilidade, porque a sociedade, quando tem conhecimento, consegue compreender um pouco melhor, né? Inclusive da própria criança, qual que é a diferença da crise para uma birra. Então, a birra, ela é muito voltada para saciar o desejo. A crise do autista, não. Então, é muito uma expressão ali sensorial que acaba acontecendo, uma sobrecarga sensorial. Então, é importante também conseguir fazer essa distinção, até com as crianças. Isso. E aproveitando o que você estava falando ali do Detran, né, para deixar mais claro aqui para as pessoas, que elas podem conseguir pelo cadastro, né, no Detran, que você investigou, não foi? Isso. É feito o cadastro, isso, precisa levar o laudo, tem toda uma documentação e a partir disso eles contribuem ali emitindo a carteirinha de identificação. Que pode ser esse símbolo, tem outros símbolos também, mas tudo referente ao autismo, né? Isso. E você pode colocar no carro para identificar que ali tem um autista. Você viu que bacana que saiu também vagas de estacionamentos? Que agora tem disponível no chão esse símbolo? Eu achei fantástico. Falei, gente, que beleza ter isso. Porque realmente, né, os pais procuram, andam longe, as crianças às vezes não querem andar e tudo, então ter um lugar específico para estacionar é fantástico. Então é importante a gente se identificar com isso. E falando, né, do estacionamento, você viu um vídeo, você ia falar sobre isso, né? Não, eu ia contar um caso que impacta ali na vida do indivíduo, né, essa questão do estacionamento. Então, era um adulto, ele programava para sair, ele entrava 8 horas no trabalho, ele programava para sair 6 e pouco, porque ele precisava garantir sempre o mesmo lugar de estacionamento, né? Então, porque não tinha para ele no trabalho. E, inclusive, essa questão do diagnóstico que é feito mais tarde, né? O tanto de prejuízo que ele teve, né? Não só ali, isso, muitos outros, né, para tentar entender, a gente fala de autista, a gente fala dos direitos também que precisa ser olhado ali. Isso. E do vídeo que eu ia te falar, que acho que alguns que estão assistindo aqui com a gente se depararam, eu vou postar ainda ali no Instagram, que é não lembro que lugar que foi, que tinha um símbolo bem grandão no chão do estacionamento e um senhor, um rapaz, ele filmou e ele entendeu, por ser colorido, que era relacionado a gays, lésbicas, transexuais. E ele filmou e ele falou assim, é um absurdo esses tipos de pessoas ter vagas para estacionar o carro. E ele não tinha conhecimento que esse símbolo representa o autismo. Então, como é importante a gente saber sobre isso. Como existe em filas de supermercado hoje, olha só o símbolo, em ônibus existe isso.
Então, a gente precisa aprender as características e não julgar só porque é colorido. E ele filma falando, julgando, que ele acha um absurdo essas pessoas ter vagas exclusivas e não teve conhecimento do que é o autismo. Então, gente, olhe sempre, né, os atendimentos preferenciais, olha só o que temos e o autista está presente e a gente apoia, né, essa causa aqui, que deve ter em tudo que é lugar. E a gente fala também do respeito, né? A Michelle traz esse exemplo dessa pontuação, mas e se fosse, né, uma vaga específica para determinada causa, determinada classe? Então é importante ter conhecimento. Por isso a gente fala muito de ter esse conhecimento do que significa. E Ju, você sabia, é que aqui o meu não saiu o verde, certo? Mas você sabia que cada cor representa algo específico, fatores do autismo? Olha só que interessante. O verde, que no caso aqui não está aparecendo, que dá o verde claro, o azul escuro e o azul claro, o verde ele representa a comunicação, né, do autismo. Porque as pessoas perguntam por que tem 4 cores que é um quebra-cabeça, né? Então, vamos lá. Então, a primeira cor do verde, que é a comunicação, o amarelo, que é a interação social, né? Interação social, que as crianças têm dificuldade em interagir, de fazer amizade com facilidade, tá? Se puder acrescentar, vai acrescentando aí, Ju. O nosso tempo aqui, tá? O azul é o sensorial, é o toque, porque os autistas eles não aceitam o toque, o abraço ele não mantém, né? Aquele contato visual também, né? E o vermelho representa o comportamento, que tem aqueles comportamentos repetitivos. Então, as 4 cores desse quebra-cabeça do autismo representam os fatores que realmente são, que é a comunicação, o toque, o sensorial, o comportamento. Isso, esse movimento repetitivo também a gente chama de flapping, né? Que é ficar levantando o ombro, mexendo a mão, são esses movimentos. Isso. Né? Porque a gente identifica que é como se fosse uma estratégia para aliviar ali a própria ansiedade, né? Então, o quanto, inclusive, eu observo hoje, Michelle, o quanto de comorbidade existe junto com o TEA. Né? Então, tem o TEA, tem o TH, eu me deparo... Estou tendo uma experiência bem rica da questão de altas habilidades e superdotação, que tem algumas características muito próximas ali do autismo. Às vezes acontece até esse equívoco no diagnóstico. Às vezes vem um TEA, mas não era, altas habilidades. Ou às vezes, inclusive, um mascarando o outro. A gente fala por que, por exemplo, na mulher é mais difícil, ou no nível... Né, de suporte é um pouco mais difícil ali os critérios também, justamente porque acontece às vezes o autismo de alto funcionamento que a gente falava antes, né, de mascarar. O indivíduo identifica ali as suas dificuldades e ele mesmo vai criando estratégias para lidar com, né? Então por isso que às vezes acaba mascarando alguns sinais que seriam mais claros. Não sei se você já teve contato aí também. Já, a gente sempre acaba tendo contato, assim, procurando sempre estratégias, né? Para conseguir fazer com que a criança, ou até o pré-adolescente, que eu trabalho com pré-adolescente também, para conseguir ter uma interação social melhor, ter uma vida melhor, né? E, nossa, Ju, o nosso horário está passando tão rápido, né? E a gente tem muita coisa para falar e não vai dar tempo para a gente falar, né? Porque a gente tem que reservar um tempinho para a gente falar do sorteio para vocês também, tá? Que é bem importante. Então, só para a gente finalizar aqui, queria compartilhar com vocês também. Esse daqui é um desenho, é o Pocoyo, tá? O criador desse desenho, ele não fala que realmente se o Pocoyo é autista, mas tem várias características que tudo indica para ser autista. Primeiramente, ele não se comunica no desenho. Ele usa roupas azuis. Os amiguinhos dele são animais, né? E a criança autista gosta muito de animais. A criança autista, ela não se comunica. Ele, quando está muito feliz, ele faz os movimentos que a gente tinha acabado de falar,
né? Então, assim, ele bate os braços, ele mexe assim o tempo todo, ele é muito agitado, ele não mantém um foco, tá? Ele repete, ele não se comunica, né, direitinho ali, mas ele repete só as palavras, né? Então, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. E o que acontece também? A pessoa que está narrando, conversando com ele nesse desenho, é como se fosse a mãe ou o pai, sabe? Demonstrando para ele, interagindo ele, indicando ele. E o autista, muitas vezes, ele aponta, ele pega pela mão para levar onde ele quer, né? Ele tem, e muitos também conseguem sozinho, por exemplo, pegar uma cadeira. Eles são extremamente inteligentes. Eles pegam uma cadeira, eles vão sozinhos para alcançar o que quer. Mas, a princípio, esses sinais são muito importantes os pais manterem, né? Então, o Pocoyo, fica aquela dúvida. Será que o Pocoyo é autista? Mas tudo indica que sim, porque ele tem várias características, tá? Então, hoje no mundo, aqui, ó, infantil, eles estão trazendo muitos personagens para nos ajudar, né? A criança ali também, os pais identificar. E tem muitas crianças que gostam do Pocoyo e não falam. As crianças ficam sempre quietinhas porque o Pocoyo não fala, né? Então, eu acho muito importante a gente manter ali um desenho para a criança interagir super bem. Então, o Pocoyo é interessante vocês assistirem, não sei aí se tem filhos que assistem, se vocês já tinham observado, né? Mas é bem interessante esse daqui, tá? E você postou de mais um, qual que era o outro desenho? É da Turma da Mônica também. Também da Turma da Mônica, então veja só. Você sabe da turma do Puff lá? Do Puff, que também tem o TDAH, o Leitão lá, que tem... A gente pode já se aprofundar numa outra live sobre isso, mas hoje os personagens estão trazendo muito essa questão, né, de transtornos ali, porque os pais conseguem identificar alguma coisa através disso, porque a criança passa maior tempo assistindo, ali ela consegue ver alguma coisa. E até para evitar, às vezes, para a própria criança, o bullying, né, que a gente ouve no consultório, por ter essas características e às vezes os outros alunos não identificam. Hoje é um pouco mais esclarecido, né, mas a gente pegou uma leva em que vinha muito essa pontuação do quanto sofria por conta dos outros alunos, né? Então hoje a gente tem aqui caminho já para frente, mas ainda precisa trabalhar bastante, né? Com certeza. E a gente, fora que a gente tinha que falar sobre os níveis, né? Do autismo, que é muita coisa. Acho que a gente não vai conseguir falar. A única coisa que a gente pode estar adiantando, que você nunca deve falar para um autista. Você não consegue. Nunca. Isso. Você não pode falar, deixa que eu faço para você. Prometer algo para ele não cumprir e não responder pela criança. Tá? E nunca mentir, porque o autista não esquece. Então, vamos lá. Nunca falar, você não consegue, deixar o que eu faço, prometer outras coisas, não responder pela criança e nunca mentir, tá? Então, lembre-se sempre disso. Ju, a minha parte, a princípio, tá ok aqui, por conta do nosso tempo, com medo que caia a live, daí a gente não consegue salvar. Isso. Quando a gente fala do nível, só para pontuar, a gente tem o nível 1, que é o nível de suporte, que é o quanto aquela pessoa precisa de suporte, precisa de auxílio, né? O nível 2 de suporte e o nível 3. Então, hoje a gente não fala mais autismo leve, grave, moderado, e grave. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é o que a criança realmente precisa até de uma professora de apoio em sala de aula para ajudar, porque ela não consegue manter o foco, interagir, né? O nível 1 até ela consegue socializar, precisa de pouco apoio. O número 2 ela já também precisa do apoio. É mais ou menos isso. Vamos falar então. Vai postando, né, ao longo da semana, mais informações sobre, aí para que vocês possam acompanhar. E se tiver dúvida, também pode mandar perguntas que a gente responde aí para vocês. Isso mesmo. E sobre o sorteio, né, Ju, que foi muito legal. A gente tirou umas fotos que ficaram lindas, foi muito bom ter esse momento nosso, né, da gente fazer nossos projetos e tá ali pertinho uma da outra. E aí surgiu, então, a nós criarmos essa camiseta. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Mostra aí, Ju, que linda que ela ficou, né? De novo.
Apoiamos autismo, e lá em Psico, Ju e Mi, que no qual o sorteio será uma camiseta dessa. Não é, Ju? Isso. Então a gente vai também comentar quais que serão os critérios para participar desse sorteio, Michele. Isso. Então, você que ficou interessado na camiseta, a princípio não ganhou no sorteio, e se quiserem fazer uma encomenda, entre em contato tanto comigo como com a Juliana, que a gente faz. E a gente tem novos projetos aí pela frente, né? Vamos vestir essa camisa aí com orgulho, porque a gente apoia sim, a gente acolhe sim. A gente está aqui pronta para o que puder ajudar, né? Tanto os pais como essas crianças, adultos, pré-adolescentes. Então, o sorteio a gente vai colocar em seguida, após a live aqui, como que vai ser os critérios para esse sorteio. Só que quarta-feira será o sorteio daí, ok? Será quarta-feira realizado o sorteio. A princípio, a gente só vai divulgar como que vai ser a demanda aí, tá? As regras para o sorteio. As regras, isso aí, que vai ter regras e vocês fazerem tudo certinho. Vamos estar conferindo ali no nosso Instagram. E lembre, pode usar a nossa hashtag, né? Isso, Psico Live Ju e Mi. Olha só. Ali, ó. Live, eu troquei, inclusive. Live Psico Ju e Mi. Aí, ó. Essa será a nossa hashtag, que pode estar marcando lá. Vai ser bem bacana também dos conteúdos. Gente, Isso. Muito obrigada pela participação aí de vocês. Ju também pelo convite mais uma vez. Vai ficar gravado aqui para quem quiser ver depois, encaminhar. A ideia é essa, como a Michele trouxe, trazer outros temas, trazer outras pontuações. Se tiverem dúvidas, se quiserem algum tema, olha pode ser. As mensagens. Ju, olha que lindo. Vocês sempre arrasam. Saudades, esse show. Que lindo. É muito bom a gente receber esse carinho, né? Isso. E é importante pra gente também. Eu falo um reforço positivo para continuar. Isso Mas mesmo. é importante que cada um que acaba absorvendo um pouco aí o conhecimento tenha a possibilidade de compartilhar também, de trazer ali outras pessoas, e a ideia é justamente essa. Então tá bom, obrigada, Michele. Obrigada a você, Ju. Próxima. E fiquem acompanhando aí os nossos Instagram, que a gente vai estar sempre dividindo, e temos mais live futuramente, né, Ju? Isso, temos aqui uma programação já. Com certeza. Então, um beijo, boa noite, bom início de mês aí, né, para todos nós, que seja um mês de muito sucesso, superação, e continue nos acompanhando nas redes sociais. Um beijo, obrigado e até logo. Tchau, pessoal. Até. Tchau.